De acordo com o inciso 2 do artigo 44 e artigo 159 do Regimento Interno, solicito da primeira secretária, Sônia Maria Noronha Chaves, efetuar a leitura, a chamada dos senhores vereadores. Havendo o número legal, de acordo com os artigos 156 e 160 do Regimento Interno, declaro aberto a 13ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa a ser realizada neste dia 16 de novembro de 94. Senhores vereadores, de acordo com o artigo 161 do Regimento Interno, terá início o expediente com duração máxima de 90 minutos. Mas vai na frente, lá embaixo, mostrando que é... De acordo com o inciso 3 do artigo 44 do Regimento Interno, solicito da assessoria administrativa, por determinação do secretário, efetuar a leitura da ata da 12ª sessão ordinária, segundo período da segunda sessão legislativa, realizada no dia 9 de novembro de 94. Eu queria avisar os senhores vereadores que não é 90 minutos o expediente, é 30 minutos, por causa da proposta orçamentária. É 30 minutos, de acordo com o regimento. Eu peço aí as desculpas. É de acordo com o parágrafo 1º do artigo 161. Isso, de acordo com... Fica reduzido o expediente a 30 minutos, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 161 do Regimento Interno. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores. Vamos agora fazer a leitura da ata da 12ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará. Aos 9 dias do mês de novembro do ano de 1994, às 8h05, no recinto destinado ao funcionamento do plenário da Câmara Municipal, compareceram os vereadores Aldenora Freire do Amaral, Aragaci Monteiro Chaves, Celino Nogueira Barros, Edbenil Oliveira Chaves, Francisco Hilário de Oliveira, Francisco Marcos Moreira, João Antônio Viana, José Rebouça da Costa, Manuel Moreira de Almeida, Paulo Maciel de Oliveira, Pedro Almeida Maia, Raimundo Dinar da Silva Maia e Roberto Wagner de Freitas. Na presidência, o vereador Celino Nogueira Barros, secretariado pelo segundo secretário, o vereador Francisco Hilário de Oliveira. Os trabalhos foram abertos com o número legal e na forma regimental. Iniciando o expediente, procedeu-se a leitura da ata da 11ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa, realizada em 26 de outubro de 1994, sendo aprovada sem retificações. As matérias para a leitura no expediente constaram: projeto de lei número 415, de 24 de outubro de 1994, do senhor prefeito municipal; projeto de lei número 416/94, de 1º de novembro de 1994, do senhor prefeito municipal; projeto de lei número 5, de 7 de novembro de 1994, da mesa diretora da Câmara Municipal; ofício número 145 ao 149/94, do presidente dessa Casa Legislativa; correspondência da Junta Conciliadora do Trabalho; defesa do processo de execução fiscal; correspondência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tabuleiro do Norte; edital de convocação da Amovale. Na tribuna popular usou da palavra o senhor Aristófanes Xavier Maia. No pequeno expediente não houve vereadores inscritos. No espaço destinado ao grande expediente, usada a palavra os vereadores. Roberto Wagner de Freitas começou o seu pronunciamento falando sobre a perseguição da administração de Estor Vasconcelos contra a sua pessoa. O seu nome foi vetado para treinador da seleção de futsal, enquanto atletas gostaria que fosse. Gostaria de saber por que não me querem como treinador, já que milito no esporte há vários anos e já procurei engrandecer o esporte tabuleirense. Falou ainda da denúncia do deputado Jackson Pereira sobre a CPI da saúde. Esperamos que isso não venha trazer prejuízo ao município. O seu prefeito deve tomar as providências para que o hospital continue atendendo a nossa população. Sobre o saneamento básico, o Tabuleiro hoje é uma ilha de lama podre.
Fiquei muito feliz quando, em sessões passadas, o presidente da casa dizia que o deputado Mauro Filho ia ser convidado para trabalhar no Ministério da Fazenda, e isso ia viabilizar o saneamento básico da nossa cidade. O presidente falou que não foi possível, pois o ministro Ciro Gomes talvez nem fique muito tempo no cargo. Aragaci Monteiro Chaves parabenizou o senhor Aristófanes pelo seu trabalho em se denominar ruas. Falou ainda sobre o Poço Profundo do Tapuio, que ainda não foi instalado, e é uma das áreas mais carentes em abastecimento d'água do nosso município. Gostaria de saber em que pé está o Poço da Barrinha, já que não foi recebido por mim nem pelo seu prefeito. Muitos pensam que a Barrinha não precisa de um poço, mas é engano. É grande a dificuldade na obtenção da água. Falou ainda que entrou em contato com a senhora Noêmia, filha do senhor Antônio Pio, sobre o terreno para a construção de uma praça, e ela afirmou que foi vendida ao senhor Jurandir por R$3.000. Solicitou do seu presidente que interceda junto ao senhor prefeito e desaproprie aquele tão estratégico terreno. Fala ainda sobre a falta de segurança na cidade. A intranquilidade da população é grande, com os constantes roubos, principalmente de bicicletas. Parabenizou a presidência pelos ofícios emitidos, um para o Detran, para a sinalização da cidade. Este assunto é uma das bandeiras do vereador Roberto, e outro para o encarregado da CAGES sobre o desperdício d'água, e outro para o procurador de justiça, solicitando um promotor para a nossa comarca. Falou ainda sobre o projeto de lei que doa terreno à loja maçônica Caça do Vale número 51. Existe um projeto muito bonito para fazer com que se tire o jovem adolescente das ruas e se integre à sociedade. Espero que os senhores vereadores aprovem esse projeto de lei. Aldenora Freire do Amaral começou o seu pronunciamento cumprimentando a todos e falou criticando sobre a falta de compromisso do seu prefeito, como o caso da afirmativa que só fará a reforma da praça quando foi feita a devolução do dinheiro pelo ex-prefeito José de Oliveira Maia. Fez indicações para a reforma da praça sob o abrigo dos taxistas, e o desprestígio é grande. Qualificou a praça como uma das piores ruas do Pirambu. Se a reforma da praça não é feita porque foi um vereador opositor, que outro vereador do lado do prefeito faça. A luta do vereador Aragaci pela Praça da Passagem talvez seja inútil, não deve ser atendido porque não é pedido de um vereador do lado do prefeito. Sobre o terreno para a loja maçônica é justo e votarei nas duas sessões. Ramo de Narda Silva Maia começou o seu pronunciamento sobre o problema do hospital, que é muito preocupante, mas é um problema para a diretoria resolver. E não tenho nada a acrescentar, já que não é um problema da administração municipal. O problema do Poço da Barrinha praticamente está resolvido. Ele foi recebido pelo vice-prefeito José Guerreiro, mas sem o motor. Sobre o problema do abastecimento d'água feito pelos carros-pipas, o governo do estado só paga parte da quilometragem. A prefeitura banca a maior parte restante. Sobre a praça central da cidade, o seu prefeito tem um maior interesse em fazer a sua reforma. Atualmente a prefeitura está construindo, sem verba de governo, o centro administrativo. Depois do seu término, irá reformar a praça. Roberto pediu uma parte e falou que o hospital tanto é do interesse da prefeitura como da Câmara de Vereadores, porque é o único hospital do município. O vereador Aragaci pediu uma parte e solicitou do líder do prefeito que traga na próxima sessão uma definição concreta sobre o Poço da Barrinha. Celino Nogueira Barros começou o seu pronunciamento falando do desperdício d'água no município e dos ofícios que já foram remetidos ao encarregado da CAGES, e até agora nenhuma resposta foi dada. A próxima correspondência será direta à central da CAGES para mostrar o mau atendimento aos usuários dispensado pelo escritório local. A Aragaci pediu uma parte e falou que quando for feito o ofício à central da CAGES, anexar os ofícios que já foram remetidos ao escritório local. Sobre o esporte, quero esclarecer que quem ventilou o nome de Roberto foi eu. Outros nomes também foram agendados e foi acertado com Arnoldo. O seu prefeito não interferiu em nada, porque a prefeitura não está bancando nenhuma despesa. Apenas foi pago a inscrição na federação. O restante das despesas serão pagas com a portaria e, se der prejuízo, será pago pelo vereador Celino. Sobre o problema do hospital, é preocupante. A CPI deve ser feita para que se pôr em pratos limpos tudo que está sendo denunciado. Se for constatado roubo, que os implicados paguem e, se for possível, preso. O vereador Manel pediu uma parte e falou em caráter de convidar o diretor clínico do hospital para se fazer algumas indagações em plenário. Celino sugeriu que o convite só fosse feito depois da volta do diretor clínico de Brasília. Manuel ainda disse que, depois do hospital, seria a vez do sindicato da cooperativa para se tirar dúvidas que pairam nas nossas cabeças.
Continuando, o vereador Celino afirmou que ia solicitar do senhor prefeito, através de ofício, a desapropriação do terreno para a construção da praça na Baixada. Afirmou ainda que todas as indicações feitas pelos senhores vereadores são encaminhadas ao Executivo. O senhor presidente suspendeu a sessão por 15 minutos para o intervalo regimental. Reiniciando os trabalhos, o senhor presidente recebeu o requerimento número 14/94, requerendo urgência especial aos projetos de lei número 5/94, de 7 de novembro de 1994, da mesa diretora, e o projeto de lei número 416/94, de 1º de novembro de 1994, do senhor prefeito municipal, assinado por diversos vereadores, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente autorizou proceder à leitura do edital de publicidade da ordem do dia, que constou das seguintes matérias: a. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 413/94, de 18 de outubro de 1994, que autoriza a doação de terreno que indica e dá outras providências. B. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 414/94, de 18 de outubro de 1994, que autoriza a doação de terreno que indica e dá outras providências. E os pareceres favoráveis das comissões técnicas que analisaram os projetos SUSA mencionados. Em seguida, o senhor presidente concedeu a palavra aos senhores vereadores. Não houve debates. Em seguida, o senhor presidente colocou em primeira votação o projeto de lei número 413/94, de 18 de outubro de 1994, do senhor prefeito municipal, que autoriza a doação de terreno que indica e dá outras providências, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente colocou em primeira votação o projeto de lei número 414/94, de 18 de outubro de 1994, do senhor prefeito municipal, que autoriza a doação de terreno que indica e dá outras providências, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente colocou em única discussão e votação o projeto de lei número 5/94, de 7 de novembro de 1994, da mesa diretora da Câmara Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial para o fim que indica e dá outras providências, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente colocou em única discussão e votação o projeto de lei número 416/94, de 1º de novembro de 1994, do senhor prefeito municipal, que concede aumento de salários, vencimentos e gratificações aos servidores da administração municipal e da outras providências, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. O senhor presidente marcou a próxima sessão ordinária para o dia 16 de novembro do ano em curso. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada. E para constar, lavrou-se a presente ata que lida posta em discussão, vai assinada pelo presidente, secretário e demais vereadores presentes. Senhores vereadores, a ata da 12ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa, realizada no dia 9 de novembro, próximo passado, está em discussão. Não havendo nenhum pedido de ratificação, declara a ata aprovada. Senhores vereadores, de acordo com o inciso 1 e 2 do artigo 44 e artigo 163 do Regimento Interno, solicito, por determinação da primeira secretária, a assessoria administrativa, proceder à leitura das matérias de expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, vamos agora fazer a leitura das matérias constantes no expediente dessa 13ª sessão ordinária. Indicação número 4/94. O vereador João Antônio Viana, infra-assinado, vem nos termos regimentais e após ser ouvido pelo plenário desta augusta Casa Legislativa e ainda em consonância com os deveres e obrigações que lhe foram assegurados pela vontade popular através do sufrágio universal, vem solicitar da presidência da Câmara Municipal de Taboleiro do Norte, na pessoa do seu titular, vereador Celino Nogueira Barros, que em caráter de urgência seja remetido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal deste município, cidadão Nestor Nogueira de Vasconcelos, no sentido que o gestor maior desta municipalidade procura em caráter de urgência urgentíssima restaurar a estrada que liga Taboleiro a Olho d'Água, no trecho compreendido entre Gangorrinho e o distrito de Olho d'Água. As condições estão precárias, enormes buracos estão se formando, inviabilizando o tráfego de carros pequenos. Alega ainda o vereador signatário que, com a operação tapa-buracos, haveria condições de se colocar em estrada em condições de tráfego. Palácio Legislativo, em 14 de novembro de 1994. João Antônio Viana, vereador. Ofício número 230/94, Taboleiro do Norte, 4 de novembro de 1994. Senhor presidente, pelo presente encaminhamos uma cópia da Lei Municipal 459/94 e 460/94, de 26 de outubro de 1994, devidamente sancionada
para arquivo na Secretaria desta Casa. Atenção, orçamento, Nestor Nogueira de Vasconcelos, prefeito. Ofício 231/94, Tabuleiro do Norte, 10 de novembro de 1994. Senhor presidente, pelo presente encaminhamos 16 cópias do anexo 5, projeto de atividades, a fim de ser anexadas as cópias do projeto de lei número 415, de 24 de outubro de 94. Esclarecemos que o envio a posterior deve-se a uma falha de encadernação, o que pedimos nossas desculpas. Na oportunidade, reiteramos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Nestor Nogueira de Vasconcelos, prefeito. Ofício 232/94, Tabuleiro Norte, 10 de novembro de 1994. Senhor presidente, há prazo nos encaminhar a cópia das leis municipais números 461/94 e 462/94, de 9 de outubro de 94, sancionada para o devido registro e arquivamento na Secretaria desta Casa. Atenção, orçamento, Antônio Moreira de Almeida, secretário de Administração. Ofício número 234/94, Tabuleiro do Norte, em 12 de novembro de 1994. Senhor presidente, vimos pelo presente encaminhar a esta augusta Casa Legislativa o balancete financeiro da Receita e Despesa referente ao mês de outubro de 1994, acompanhado de 3 pastas contendo cópias da documentação alusiva em Receita e Despesa. Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência e demais pares nossos protestos de estima e consideração. Atenção, orçamento, Rúbia Lopes de França, secretária de Finanças. Ofício número 150/94, Tabuleiro do Norte, 9 de novembro de 1994. Senhor prefeito, cumpre-nos o honroso dever de enviar a Vossa Excelência, com base no artigo 60 da Lei Orgânica do Município de Tabuleiro do Norte, os projetos de leis aprovados na forma regimental a seguir transcrita, que concordando sancionará. Projeto de lei número 5/94, de 7 de novembro de 1994, que autoriza a abertura de crédito especial para o fim que indica e dá outras providências. Projeto de lei número 416/94, de 1º de novembro de 1994, que concede aumento de salários, vencimentos e gratificações ao servidor da administração municipal e da outras providências. Remetemos outro sim os autógrafos das leis municipais 460 e 462, de 9 de novembro de 1994, para registro em livro competente e proceder ao arquivamento da Secretaria deste Poder, e solicitamos a remessa das cópias das referidas leis sancionadas para arquivo na Secretaria desta Casa. Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência protesto de estima e distinta consideração. Atenção, orçamento, Celino Nogueira Barros, presidente. Ofício 151/94, Tabuleiro do Norte, em 14 de novembro de 1994. Senhor presidente, cumpre-nos um honroso dever de encaminhar a esse egrégio Tribunal de Contas dos Municípios, TCM, a documentação comprobatória da receita e da despesa, bem como o balancete do mês de outubro de 1994, conforme discriminação abaixo indicada. Primeiro, guias de recolhimento número 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 e 301/94, segundas vias. Segundo, documentação de despesa. A. Capas de processo, notas de empenho, notas fiscais e recibos. Terceiro, balancete, demonstrativo analítico da despesa, balancete financeiro, termo de conferência de caixa e banco. Quarto, comprovantes do repasse do Odesp, do extrato bancário, conciliação, relação de cheques emitidos e não descontados. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência, senhor presidente e demais conselheiros, nossos protestos de elevada estima, consideração e especial respeito. Atenciosamente, Celino Nogueira Barros, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, estas são as matérias constantes no expediente dessa 13ª sessão ordinária. Muito obrigado, nobre assessor. Senhores vereadores, não há pessoa inscrita na tribuna popular por impedimento do regimento interno. Friso mais uma vez que o expediente é reduzido a 30 minutos. Não existe nenhum dos senhores vereadores inscrito para uso da palavra no pequeno expediente. Resta para uso da palavra no grande expediente, no pequeno e grande ainda, 15 minutos. Está escrito para o grande expediente o vereador Roberto Wagner de Freitas, vice-líder do PT. Senhor presidente, senhores vereadores, povo aqui presente. Já que o tempo é curto, eu vou abordar aqui duas questões que acho fundamentais
para ser discutido hoje aqui. Senhor presidente, eu estou com 15 dias, quase 20 dias, que eu venho observando a limpeza da nossa cidade. E pude constatar nesses 15 dias, por sinal tem até dados, se for preciso eu enviarei para a prefeitura, para o órgão responsável, e venho notando que a nossa cidade, a cada dia que passa, vem ficando mais suja do que o que é. Se não tem condições da gente, um breve curto de tempo, sanear a cidade, que seria a coisa mais objetiva, sabendo da dificuldade que existe, né? Eu queria saber se seria possível, e a gente está até sabendo uma resposta do executivo, no caso, o líder do prefeito hoje não se encontra aqui para nos responder isso, é saber se poderia, pelo menos, dar prosseguimento ao trabalho que foi feito com os garis na administração passada, que começou nessa, mais ou menos no mesmo sistema, e que vem diminuindo. Acredito que não é porque as pessoas não estejam trabalhando, limpando a cidade. Deve ter pessoal limpando a cidade, porque hoje mesmo eu vi, passei ali, vi 2 mulheres em frente ao Avilindo, limpando ali a cidade, né? Agora eu acho que diminuiu o número de pessoas, e que talvez isso tenha acarretado para que a cidade ficasse da maneira que está. Em frente ao meu apartamento, ali onde eu moro, ali atrás do Banco do Brasil, qualquer um dos senhores, perto da casa da Dona Nuzinha, pode passar, que eu tenho certeza que aquela, vamos chamar logo assim, uma fezes de gado no caso, né? Está lá na faixa de uns 10 dias, e eu não tirei exatamente para saber o tempo que ia demorar aquilo ali em frente, e ali se junta com aquela lama, com aquela coisa que está ali, então está um negócio assim, absurdo, absurdo. Qualquer de vocês, vereadores, que for ali no meu apartamento falar comigo, vocês vão ter que dar um pulozinho para passar para a calçada, porque senão você está arriscado a escorregar e cair na lama podre, misturado com a merda de gado e tudo. Quer dizer, isso eu estou colocando um exemplo que todo dia de manhã eu me levanto e saio dali, e à noite quando eu chego é do mesmo jeito. Então é um negócio preocupante, eu andei, isso não é só na questão do meu apartamento, então eu fui tirar conclusões em outros setores. Andei na periferia, andei em ruas que necessita todo dia ser limpa, e o quadro é mais ou menos o mesmo. Então é um fato preocupante que eu acho que deveria se tomar providência nesse aspecto. Eu não estou aqui querendo dizer que os garis não estão desenvolvendo o seu trabalho. Pelo contrário. Eu acho que o que deve ser feito é uma fiscalização maior e um acompanhamento desse trabalho. E, se for possível, ampliar o quadro de garis, né? Se for possível isso, para que a nossa cidade, já que não pode ser saneada, por enquanto, pelo menos ficar mais limpa do que o que está. E também queria saber se era possível, a gente tem informações da questão dos carros-pipas, né? Como é que se encontra, se tem mais perspectiva de mais carros-pipas, porque a cobrança d'água, acredito que todos os senhores vereadores estão recebendo, como eu também estou. E queria agradecer aqui o grupo de resistência, Flor do Mandacaru, né? Por todo o trabalho que foi prestado e o convite que eu recebi. Muito obrigado em nome da nossa companheira, tá bom? Elas minhas palavras e até mais. Eu quero parabenizar o que traz o nobre vereador Roberto para essa Câmara, de tão altivez, a altura dos seus pronunciamentos. Carro de fora, não. Eu sei que o nobre companheiro até é preocupado com esse tipo de coisa. Eu queria endossar as palavras do nobre vereador, o tempo é bem curtinho, na preocupação do problema da limpeza pública. É altamente preocupante, Vossa Excelência já falou, não só por uma vez, como nós também já levamos essa reivindicação e vamos levar, oficializar essa reivindicação, esse trabalho que não está sendo feito a contento, e sou testemunha, pelo menos aonde eu passo, nem a mesma coisa que foi feita na administração passada. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência. Na administração passada parece que estavam trabalhando mais pessoas, não é? Eu também concordo com Vossa Excelência nas colocações de dizer que não é os garis que não estão trabalhando, não. Eu acho que o número é menor. Eu tenho quase certeza. Se for o mesmo número é porque está havendo algum problema, claro, mas eu acho que o número é menor. E eu queria, ainda em cima disso, em cima desse problema, levar um problema maior que na ata, Vossas Excelências que ouviram, eu já me referi ao problema de insegurança da vez passada e vou voltar a me referir. Soube que ontem à noite foi assaltado um comércio aqui na rua.
Soube que ontem à noite foi cortada a lona de 2 carros. Aqui levaram 2 caixas de telefones celulares. Soube que nessa semana passou lá no posto fiscal, sábado, 2 rapazes daqui de Tabuleiro, que as lonas foram cortadas aqui dentro de Tabuleiro. Então, todo dia está procurando haver roubo aqui. Eu pediria, autorizaria a essa assessoria enviar um ofício ao prefeito solicitando que colocasse o preço vigia no nosso município, porque, diga-se de passagem, se tem, eu não conheço. Eu conheço 1 ou 2, que às vezes eu vejo o Eduardo, ou outro aqui. Eu cheguei de madrugada no dia da festa, por sinal eu quero parabenizar tão bela festa que Vossa Excelência fez lá no seu recinto. Lá no terral eu passei 00:10 mais ou menos. Na hora que eu passei, rodei esse tabuleiro aqui todinho atrás de um vigia e não encontrei. Eu rodei o tabuleiro todinho atrás de um vigia e não encontrei. Eu sou testemunho disso. Se estavam muito bem escondido para pegar alguém. Pode até estar a pessoa dizer, não, mas eu estava. Estavam bem escondidos. Então eu queria. Bom, eu acho que a gente deve mandar esse ofício, solicitar, perguntar no ofício quantos vigias estão trabalhando, colocar no ofício quantos garis estão trabalhando e a que horas, tempo, quantidade de tempo de horário que estão trabalhando, e no mesmo ofício reivindicar que o serviço está havendo uma deficiência muito grande por parte da população. A população sabe disso, que está havendo, pois não, Manel, está havendo a carência muito grande de arrumar a nossa cidade. E também fazer um ofício para o policiamento, o subtenente Lima, que está respondendo pela delegacia daqui de Tabuleiro, e para o doutor Araújo, mostrando o problema de roubos, de assaltos aqui dentro da nossa cidade. Que o policiamento também, ou muito mais do que os próprios garis, os próprios vigias, são responsáveis. A polícia é muito mais responsável. Eu já sei o que é que vem de lá. Nós não temos condições, nós não temos carro, nós não temos combustível. Bom, nós vamos fazer as reivindicações ao delegado daqui, ao delegado regional. Se for o caso, nós vamos mandar para o doutor Quintino, que se tome também uma providência, porque a gente está preocupado com esse certo tipo de coisa. Eu sou preocupado quando meu filho sai para uma festa, eu fico preocupado, eu vai lá para o clube, eu fico pedindo, Rodrigo, você só sai de lá quando vi uma pessoa, um amigo seu, peço uma pessoa daquela, ei, vamos me deixar lá em casa, porque está um desmando de esculhambação aqui à meia-noite aqui. A gente tem que falar dessa maneira, porque isso é uma verdade. Pois não, pois não. A questão dos roubos, dos arrombamentos, dos corta-lona, nós tivemos pensando em fazer uma proposta. Pronunciamento, nós achamos fundamental, né, que vem como um alerta, mas o fundamental também é uma proposta que resolva pelo menos em parte, né, a situação. E nós estamos aqui sugerindo, se o senhor, Vossa Excelência me permite, que vou clarear aqui uma ideia que já discuti com o pessoal, uma parte do pessoal da Catan e uma parte do pessoal que é ligado à Associação dos Microempresários e um pessoal da academia de judô, não sei se é de Jimshin, eu gosto aí dessas artes marciais, e o poder público, esses 3 órgãos, que é, no caso os caminhoneiros, os comerciantes, junto com essas academias e o poder público municipal, fazer uma proposta de parceria com a vigilância especializada, que no caso esse pessoal aí, eles dão cobertura às festas, o vereador Roberto aqui pode complementar, dão cobertura às festas do clube, dão cobertura às festas do terral, e com certeza, quem sabe, uma parceria entre o comércio e a Catan e o poder público municipal talvez resolvesse, minimizasse a situação junto. O poder público entrava com a cota, a Catan com outra e a Associação dos Microempresários com outra parte. Com certeza nós ia ter uma segurança mais tranquila. Porque muito interessante. Esses vigias do município não têm treinamento, não são especializados. De certo modo, eu não vejo como só o poder público resolver. Sinceramente, eu não vejo, meu presidente. Então, agradeço a parte, deixo aqui uma ideia para a gente aprofundar ela
na questão da segurança de nossa cidade. Eu parabenizo as colocações, é uma ideia altamente brilhante. Eu até convocaria, se fosse o caso, eu não sei se convocar agora, marcando já uma data. Eu acho que Vossa Excelência já andou em entendimento com alguma dessas classes, como a Acatan. Eu pediria a Vossa Excelência que amadurecesse essa ideia da Acatan, da Associação dos Microempresários e dessa associação, dessa organização de Kung Fu, que eu acho que é o nome da pessoa, para a gente fazer um debate com o povo também, com o Executivo. Vossa Excelência poderia marcar, o dia que Vossa Excelência marcar, pode ter certeza, tem autorização dessa presidência para marcar, junto com os representantes, os dignos representantes de todas as classes, como aqui também está representando o Sindicato dos Servidores, para a gente debater isso aí. Eu acho a ideia brilhante. Eu acho a ideia brilhante, brilhante mesmo. Eu quero parabenizar. Eu não dou a resposta sobre o problema dos carros-pipa, porque não sei. Eu estou ouvindo dizer que vai ser liberado tantos carros-pipa, que vai ser liberado, mas que foi, eu ainda não ouvi. Sei que vai, mas não sei que foi. Senhores vereadores, de acordo com o regimento interno, a sessão está suspensa por 15 minutos para o intervalo regimental para a ordem do dia. Vereadores, retornando do intervalo regimental e dando prosseguimento aos trabalhos, passaremos para a ordem do dia. Passarei a ler o edital de ordem do dia do acordo com o artigo 169 do regimento interno. Edital, cumprindo o que estabelece o parágrafo 1º do artigo 149, combinado com o artigo 168 e observando o disposto no inciso 1 do artigo 44 do regimento interno de novembro de 1994, que constará da seguinte matéria, observados os critérios definidos no mencionado artigo 168. Primeiro, segunda discussão e votação do projeto de lei número 413 de 18 de outubro de 1994, que autoriza a doação de terreno, que indica e dá outras providências. Segundo, segunda discussão e votação do projeto de lei número 414 de 18 de outubro de 94, que autoriza a doação de terreno, que indica e dá outras providências. Terceiro, primeira discussão e votação do projeto de lei número 415 de 24 de outubro de 94, que estima a receita e fixa a despesa do município de Tabuleiro do Norte para o exercício financeiro de 95 e dá outras providências. Sala das sessões da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, 14 de novembro de 94. Sônia Maria Noronha Chaves, secretária, visto da presidência. Senhores vereadores, a palavra vai ser passada agora para o secretário administrativo para ler o parecer do projeto de lei 415/94. As outras duas discussões já foi lido o parecer, que é a segunda votação, o problema dos terrenos. Após a leitura, dos senhores dos vereadores que quiser fazer uso da palavra, fica à vontade. Comissão de Finanças e Orçamento, processo número 46/94, relator, vereador presidente Francisco Marcos Moreira. Assunto, projeto de lei que trata dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social deste município para o exercício financeiro de 1995, parecer número 6/94. Versam os presentes autos sobre o projeto de lei número 415 de 24 de outubro de 1994, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 1995, compreendendo o orçamento fiscal referente aos poderes do município com suas respectivas unidades administrativas e o orçamento da Seguridade Social, abrangendo aos órgãos e a ela vinculados da administração direta, bem como os fundos mantidos pelo poder público. O senhor prefeito municipal enviou, dentro do prazo, o projeto de lei orçamentária anual à Câmara Municipal, conforme estabelece o parágrafo 5º do artigo 42 da Constituição Estadual. A competência constitucional de elaborar o respectivo projeto está contida na letra C do inciso 6 do artigo 38 da Constituição Estadual. A Constituição Federal, no seu artigo 165, define:
Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão. Terceiro, os orçamentos anuais. O projeto de lei orçamentária, diferentemente do que ocorria antes, pode agora, conforme estabelece a Constituição de 1988, em seu artigo 166, parágrafo 3º, sofrer emendas apresentadas pela Câmara, desde que, primeiro, seja compatíveis com o plano plurianual e a lei de diretriz orçamentária. 2. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluído as que indicam sobre a. Dotações para pessoal e seus encargos. B. Serviço da dívida. Terceiro, sejam relacionadas a. Com a correção de erros ou omissões, ou B. Com os dispositivos do texto do projeto de lei. A Lei Federal número 4.320, 22ª edição de 1999, revista e atualizada. Trabalho elaborado pelo IBAN. Comentário do professor J. Teixeira Machado Júnior e Heraldo da Costa Reis. Cita alguns exemplos, entre os quais estão: abrir elementos de despesa, programas, projetos ou atividades. Isso posto, com fundamento no disposto contido no artigo 80, inciso 3º, da Resolução número 001/90, de 12 de dezembro de 1990, Regimento Interno, opino seja submetido ao plenário para a devida apreciação com a recomendação de aprovação por esta comissão. A Comissão de Finanças e Orçamento adota e recomenda o parecer do seu presidente relator, Sala das Sessões da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte, em 14 de novembro de 1994. Francisco Marcos Moreira, presidente relator, vice-presidente José Dário Freire de Lima. Senhores vereadores, a palavra é concedida ao vereador que queira fazer alguma colocação sobre o parecer e o projeto. Senhores vereadores, vamos colocar agora em votação as matérias da ordem do dia. Em votação o projeto de lei número 413/94, de 18 de outubro de 94. Em segunda votação, quero avisar a Vossas Excelências que em primeira votação foi aprovado por unanimidade. O projeto de lei refere-se à doação de um terreno a loja maçônica Cássia do Vale, número 51, Oriente de Tabuleiro do Norte. Em votação, Aldenora Freire do Amaral, Aragaci Monteiro Chaves, ausente. Edbeni Oliveira Chaves, ausente. Francisco Hilário de Oliveira, ausente. Francisco Marcos Moreira, João Antônio Viana, Zé Dário Freire de Lima, Zé Rebouças da Costa, ausente. Manuel Moreira de Almeida, Paulo Maciel de Oliveira, Pedro Almeida Maia, Raimundo Dinardo da Silva Maia. Eu quero avisar os senhores que a nossa diretora da casa recebeu uma ligação do Raimundo Dinardo pedindo uma justificativa, apenas dizendo que estava doente, estava sentindo mal e não pôde vir. Também não dá direito à presença, apenas para justificar. Roberto Wagner de Freitas, Sônia Maria Noran Chaves, aprovado por unanimidade, que oficializa ao Executivo. Projeto de lei número 414/94, de 18 de outubro de 94, que autoriza a doação à Associação Isaac Newton. Quero avisar os senhores vereadores que em primeira votação foi aprovado por unanimidade. Colocar agora em segunda votação Aldenora Freire do Amaral, Aragaci Monteiro Chaves, ausente. Edbeni Oliveira Chaves, ausente. Francisco Hilário de Oliveira, ausente. Francisco Marcos Moreira, João Antônio Viana, José Dário Freire de Lima, Zé Rebouças da Costa, ausente. Manuel Moreira de Almeida, Paulo Maciel, irmão Paulo, Pedro Almeida Maia, Raimundo Dinardo da Silva Maia, ausente. Roberto Wagner de Freitas, sim. Sônia Maria Noran Chaves. Aprovado por unanimidade, que faça ciência ao Executivo.
Eu queria só abrir aqui um parênteses, aqui para avisar uma coisa, posso me esquecer, avisar os senhores vereadores que a eleição da Câmara Municipal é dia 14 de dezembro. É porque tem gente que estava pensando que era no dia 1º de janeiro. É dia 14 de dezembro, na última sessão ordinária. Nós teremos a sessão ordinária dia 14, a eleição, a sessão do dia 15, né, Sônia? Do encerramento e a posse no dia 1º. Porque pode ter alguém depois se sentir prejudicado. É uma marca dia 15, nós vamos fazer de acordo com o regimento. Então fica certo que a sessão de eleição é dia 14 de dezembro. Essa não tem jeito, que está no regimento, que é a última sessão ordinária. Avisar, porque depois pode alguém deixar de trabalhar pela sua candidatura e não dizer que nós fomos culpados, não tinha avisado, mas está dentro do regimento. Senhores vereadores, colocar em primeira votação, já que na próxima semana não pode entrar a segunda votação. Eu quero dizer que essa proposta orçamentária, de acordo com a lei orgânica e o regimento interno, ela terá um prazo mínimo de 10 dias. Então ela só vai entrar na sessão do dia 30, que é quando se vence o prazo, mês de novembro. A outra votação, segunda votação, é no dia 30, sobre a lei orçamentária. Você quer fazer alguma colocação? Pois não. Eu queria, em relação ao seguinte, é porque na área da saúde, na questão da saúde, o Conselho Municipal de Saúde, né, membros do Conselho, inclusive eu sou membro também, não existiu nenhuma discussão sobre a questão de como seria seu orçamento, qual o pensamento do Conselho, né, e houve a troca de secretário de saúde, então isso prejudicou bastante toda essa discussão. Inclusive o doutor Maurício parece que até se encontra viajando, né, Inácia? Já chegou hoje, né? E o convite que a gente fez, ele também já era em cima disso, né? Já tinha até essa intenção, além dele vir colocar como é que ele estava pensando assumir, como é que ele estava assumindo, quais deficiências e tal. E a gente ia discutir também aqui na Câmara, passar simplesmente ter uma ideia do pensamento dele na questão da saúde, né? E como o senhor presidente coloca, já foi entregue aos vereadores, mas o Conselho alega que não teve nenhuma discussão dentro. Eu queria saber se era viável, se era possível, né? Saber se era possível, caso não atrase, ou não seja contra, né, o orçamento, se não prejudica com as regras que existem. Eu vou, ignorantemente, eu vou lhe responder, ignorantemente, olhe bem a palavra, porque a ignorância que eu tenho sobre a matéria. Está entendendo? Olha, Maria, de ter... eu sei que nós temos que votar no mês de novembro, de acordo com a lei. A última sessão ordinária, na quarta-feira, dia de quarta-feira, é exatamente dia 30, o último dia de novembro. Ela não pode ser votada em 2 sessões seguidas. Ela tem que ter um prazo mínimo de 10 dias de diferença. Ou seja, hoje nós estamos dia 16. Na próxima sessão é dia 23. Ela não pode ser votada no dia 23, a segunda votação. Tem que ser no dia 30. Poderia-se fazer uma sessão extraordinária, dar um prazo aqui de 2 dias para ser vista. Ou poderá ainda na segunda votação, certo? Entrar qualquer modificação. Poderá fazer qualquer modificação. Vota hoje e poderá entrar. O que acredito, diga-se de passagem, a preocupação de Vossa Excelência foi algo de extraordinário, mas não foi correspondido pela própria Secretaria. A própria Secretaria não fez nenhuma menção de marcar o dia para vir, e nem, tão menos, eu não estou aqui culpando só o secretário, falando a Secretaria em si, e nem a Secretaria de Saúde, como nenhuma outra secretaria, demonstrou preocupação sobre o orçamento. Porque o convite foi feito ao secretário, né, presidente? O convite foi feito ao secretário, ele chegava já colocando os pensamentos dele, e lógico, dentro dessa discussão já a fazer uma discussão mais ampla sobre o que ele pensava em fazer. Alocar recursos para aquilo que ele tinha prioridade, mas não foi feito. Vossa Excelência se preocupou como membro, componente da área de saúde, mas não houve o retorno. Quer dizer, a recíproca não foi verdadeira, não houve preocupação. Então nós vamos tentar, eu queria saber se é possível, já que
Em segunda votação pode ser segunda feita votação, alguma emenda. E a gente Eu acredito que possa. Então, vamos, já que não foi marcado pelo secretário a vinda dele, eu queria saber se era possível, Vossa Excelência, discutir com o assessor, se mandar outro ofício marcando para quarta-feira ele vir. Eu não sei se eu tenho essa autoridade de marcar. Eu não sei se eu tenho essa autoridade. Então, mandar o ofício Porque, pedindo para ele comparecer sim, quarta-feira. solicitando a presença dele, seria em termos dessa discussão. Se fosse em termos dessa discussão, eu acho que seria mais fácil até a comissão de saúde discutir primeiro Não, isso. não impede. Não, de maneira Eu digo alguma, não assim, impede. Entenda o meu raciocínio. A questão é o seguinte: convida-se ele para vir quarta-feira, porque é fundamental um secretário que assume, principalmente sendo de saúde, a gente saber o pensamento dele no desenrolar do seu trabalho. Isso não impede da comissão, do Conselho Municipal se reunir com o secretário Claro, também. não, mas eu coloquei a comissão da Câmara. Da Câmara, tá certo. Da Câmara. A comissão, porque tem a comissão de saúde da Câmara. Tá, João. Eu digo que a comissão de saúde da Câmara poderia até dar um parecer. parecer. Mas eu atendo a solicitação de Vossa Excelência e coloco a solicitação verbal de Vossa Excelência e coloco para o plenário, se o plenário aceita a presidência fazer a convocação com data marcada para a próxima quarta-feira. Pedro Almeida Maia, aceita fazer a solicitação do secretário para quarta-feira? Marcos Moreira, Zé Dário, Dona Nozinha, Sônia, João, Paulo, Manuel, Vossa Excelência já foi o autor da proposta, então faz a solicitação com data marcada. Ainda mais, se Vossa Excelência aceitar, colocar que entre as colocações que ele vem fazer, a discussão sobre a parte orçamentária que diz respeito à saúde, porque ele poderá ver logo e trazer algumas coisas. Certo? Agradeço. Colocar em primeira votação o projeto de lei 415/94, de 24 de outubro, que estima a receita e fixa despesa do município de Tabuleiro do Norte para o exercício financeiro de 95 e da outras providências. Em primeira votação. Aldenora Freire do Amaral. Aragaci Monteiro Chaves, ausente. Celínio Nogueira Barros, sim. Edbeni Oliveira Chaves, ausente. Francisco Hilário de Oliveira, ausente. Francisco Marcos Moreira. João Antônio Viana. Zé Dário Freire de Lima. Zé Rebouças da Costa, ausente. Manuel Moreira de Almeida. Paulo Maciel de Oliveira. Pedro Almeida Maia. Raimundo Inácio da Silva Maia, ausente. Roberto Wagner de Freitas. Sônia Maria Noronha Chaves. Aprovada em primeira votação. Autorizo a assessoria a fazer com a mais breve urgência o convite ao secretário de saúde para a reunião da próxima quarta-feira. Reunião específica de discussão sobre a área de saúde. Senhores vereadores, eu quero agradecer a Vossas Excelências pela presença de hoje e parabenizar as colocações, principalmente feitas pelos os vereadores aqui, representantes do partido do PT, tanto a ideia do Manel como as apresentadas pelo nobre vereador, como os demais, e dizer da nossa alegria de assistir hoje de manhã na televisão, já transcorrido tudo normalmente nas eleições do país. A democracia provou mais uma vez que está acima de tudo, transcorrendo tudo em perfeito condição de trabalho e de honestidade, pelo menos até agora. Ninguém viu ainda o problema do Rio de Janeiro, está sendo resolvido, aquela roubalheira que tinha sido feita, sendo resolvido. O Exército, que eu acho que é o local onde ele tem que ficar ali, trabalhando, não ganhar sem trabalhar, tem que ficar ali mesmo, está trabalhando, está fazendo a garantia do povo e até agora transcorrendo tudo normal. Parabenizar ao partido do PT, que pela primeira vez está fazendo, já fez um governador de Santa Catarina, né, de Espírito Santo, o Buás, e possivelmente o de Brasília, o Distrito Federal,
que é o Cristóvão Buarque. Quero parabenizar também os representantes do PSDB pela grande maioria feita de governador em termos de representação de país, que é os 3 maiores países, feita pelo PSDB, que é Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, já certo, todos os 3 estados, e também os demais partidos, como o PMDB, fez alguns governadores. O que para nós é interessante é que transcorreu tudo normal, para a gente fica gratificado. Temos as nossas torcidas, essas torcidas a gente dá em casa quando está dando resultado mesmo. Coisa normal. Agradecer os senhores assistentes e a presença dos dignos representantes dos servidores públicos. A próxima sessão ordinária estará marcada para o dia 23, sessão especial para discussão do problema da saúde, e dizer aos senhores vereadores que, de acordo com o regimento interno, artigo 171, declaro encerrada a presente sessão.